Nossa aula de hoje é a parte de eletrodinâmica, é a segunda divisão da eletricidade e hoje vamos falar de corrente, resistência e associação de resistores. É um assunto sempre muito presente no vestibular, né, de fundamental importância. Então, pessoal, aula 18, página 95, tudo bem? Vamos começar então? Então, inicialmente, né, o que vem a ser corrente elétrica? Pessoal, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um potencial positivo, uma bateria, né? Aqui eu tenho um potencial negativo, ou seja, eu tenho uma diferença de potencial. Aqui eu tenho um condutor, pode ser um metal, né? Pode ser um fio de cobre, que é muito comum. Então se estabelece esse movimento de cargas. Então esse movimento ordenado de cargas é denominado corrente elétrica. O símbolo é a letra I, minúsculo. Alguns autores colocam I maiúsculo, tá? É uma grandeza escalar e a unidade é dada em homenagem a mA. E o símbolo de corrente I e a unidade é ampere, tudo bem? Então o que é corrente, pessoal? Corrente é a quantidade de cargas que está passando dentro de um fio no intervalo de tempo. Então, ó, grifa para mim aí, ó, corrente média é corrente pelo tempo. Essa carga aqui a gente já viu lá na parte de eletrostática. Então essa carga é sempre um número de partículas vezes a carga elementar, que é 1,6, 10 na menos 19, tá? Então isto é o que? A quantidade de carga. Então carga é dada em coulombs, tá? Tempo é dado em segundos, então 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Bacana? Então isso é a corrente média. Quando essa corrente está variando no tempo, ela pode ser calculada, a quantidade de cargas dessa corrente variando, através de uma propriedade gráfica. Então, todo gráfico de corrente pelo tempo, a área sob o gráfico, então essa área, ela é numericamente igual à carga que está passando no intervalo de tempo. Tá bom? Então guarda, ó, gráfico de corrente pelo tempo é carga. Bacana? Outro detalhe importante, pessoal, é o sentido da corrente elétrica. Então aqui era a propriedade gráfica, né? Agora o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica pode ser o eletrônico ou pode ser o convencional, tá? Então aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então, se a corrente ela tem o mesmo sentido do campo, lembra que o campo ele vem do positivo para o negativo. Então, quando a corrente elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico, ela é a convencional. E quando, ó, o sentido do campo é sempre do positivo para o negativo, tá? Lembra que o campo nasce nas cargas positivas e morre nas negativas, né? Então, quando a corrente tem sentidos opostos, é eletrônica, tá? Então, convencional, grifa aí, ó, é quando a corrente tem a mesma orientação do campo, o mesmo sentido. E quando a corrente tiver sentido oposto, é o eletrônico, tá? Normalmente se usa o quê? Convencional. Aí toma cuidado se por acaso tiver um detalhe lá no enunciado e pedir para usar o eletrônico. Na realidade é só uma convenção, tá? Numericamente não muda nada. Tudo bem? Então isso era corrente elétrica. Agora, pessoal, o que vem a ser resistência elétrica? Resistência elétrica é uma oposição que os materiais têm de estabelecer uma corrente elétrica, tá? Então, é uma oposição natural, tá? E essa resistência vai depender do material e das dimensões do resistor, né? De deixar passar esse fluxo ordenado de cargas, ou seja, corrente elétrica. Então, muito cuidado. Essa representação é um resistor.
Ó, é um resistor. E qual é a função de um resistor? A função do resistor é converter energia em calor. Então esse fenômeno, esse efeito é chamado de efeito Joule. Então o que é o efeito Joule? É uma conversão de corrente, né, de energia em calor, tá? Isso é muito comum em aquecedores, né? Ou, por exemplo, um ferro de passar, ou um chuveiro e assim sucessivamente, tá? Então, quando você estabelece uma DDP, a resistência elétrica é só pegar essa DDP e dividir pela corrente. Então, essa é a expressão mais utilizada, que a gente vai usar muito aqui na eletrodinâmica. Então, a diferença de potencial é o produto da resistência vezes a corrente. Então, a diferença de potencial é volts, resistência é ohms e corrente é dada em amperes. Tudo bem? Tranquilo? Então, para a mesma DDP, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Tudo bem? Pessoal, então nós temos aqui, ó, dois tipos de resistores, né? Então lembra que resistor é o dispositivo e resistência é a propriedade, tá? Ele é linear, também chamado de ômico, e outro não é linear. Então guarda assim, ó. Quando você tiver um gráfico de tensão por corrente, tá? Isso aqui der uma reta crescente, ou seja, na mesma proporção que aumenta a tensão muda a corrente, então quer dizer que esse resistor é chamado de resistor ômico ou resistor linear. Então aqui é um resistor ômico, também conhecido como resistor linear. Esse resistor linear, ele tem uma resistência constante. Tudo bem? Ok? Então, olha só, sempre que tiver, então, V por I for uma reta, esse resistor, ele sempre obedece quem? A mesma diferença de potencial pela corrente sempre vai dar o mesmo resultado. Então, aqui vai ter uma constante, e essa constante de proporcionalidade a gente vai chamar de resistência elétrica, tá? Então, guarda, se ele for ômico, ó, ômico, né? Sempre que você dividir tensão por corrente, vai dar sempre o mesmo número, tá? E daqui é legal vocês tirarem uma propriedade aqui, ó. Aqui tem um certo ângulo θ. O que é a tangente do ângulo? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto é V, né? É U, pela corrente que é I. Então guarda, ó, sempre a tangente do ângulo θ, ela é numericamente igual à resistência. Grifa bem isso aqui. Ou seja, quanto mais inclinado tiver a reta, maior a resistência. Num gráfico de quem? V por I. E se fosse ao contrário, ó, se fosse I por V, então quanto menos inclinado, maior seria a resistência. Ou seja, sempre que você estiver mais perto do V, tanto aqui, se fosse ao contrário aqui, maior a resistência, tá? Se por acaso a resistência varia, então esse é um resistor não ômico. Ó, não ômico. Então esse resistor não ômico é aquele que tem o quê? Uma resistência variável. Ó, uma resistência variável, tá? Pessoal, em via de regra, esse aqui é mais ideal, tá? Ele é um modelo. Normalmente os resistores, eles mudam a resistência, tá? Então esse é mais real e esse aqui é mais o quê? Mais modelo, né? Mais ideal, ok? Normalmente os resistores, eles têm uma faixa que ele é ômico, tá? Mas, como física é uma ciência de aproximação, a gente pode dizer que no estudo ele é sempre linear. Tudo bem? Depende do que o enunciado fala. Então, o que a primeira lei de Ohm fala? Que sempre que você pegar uma certa DDP por uma corrente e dividir isso, ele tem uma constante de proporcionalidade,
essa constante, essa divisão é chamada de resistência elétrica. Tudo bem? Então, cuidado com o detalhe, tá? Não adianta você mudar a tensão e a corrente, a resistência não se altera. Para você mudar a resistência de um resistor, você tem que mudar o quê? Ó? Primeiro, o material e segundo, as dimensões. Então, isso é a segunda lei de Ohm, tá? Então, você pega aqui um certo fio, tem um certo comprimento L, e aqui nós temos uma área, tá? Normalmente essa área, tá? Quando o fio ele é circular, é πr ao quadrado. Então, o que a segunda lei de Ohm nos afirma? Que a resistência depende do ρ. O que é o ρ? O ρ, pessoal, é chamado de resistividade. Ó, resistividade. Essa resistividade, tá? Ela depende do material. Cada material tem uma certa resistividade. Ok? Resistividade, tá? E essa resistividade, ela é dada em quê? Aqui é Ohm, aqui é metro quadrado, metro simplifica, então ela fica Ohm vezes o quê? Vezes metro. Tudo bem? Então a resistência, ó, ela depende de 3 fatores. Primeiro, do material, da resistividade, tá? Do comprimento, quanto mais comprido o fio, mais resistência ele tem. E da área, quanto maior a área, menor a resistência. Então é diretamente a resistividade, diretamente ao comprimento, inversamente a área. Tudo bem? Outro detalhe importante, tá, pessoal? A resistência, tá? Ela depende também da temperatura. Tá? Vamos botar essa temperatura na absoluta, em Kelvin, né? Então, olha só. Quando você tem, ó, 4 kelvins ou menos, a resistência praticamente cai a zero, tá? Então, aqui tem uma faixa chamada de supercondutores. Só que quando você começa a aumentar, ó, aumentar a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Para quem? Para metais. Então, os metais, quanto mais quente está o fio, né? Quanto mais aquecido está o fio, maior a temperatura, maior a resistência. Tudo bem? Outro detalhe importante, talvez a parte mais crítica da matéria, mais fundamental, é a associação de resistores, né? Então, quando a gente fala de associação de resistores, nós temos 2 tipos de associação, tá? Uma chamada de série e uma chamada de paralelo. Então, aqui vamos tomar um tempinho, cuidado com isso aqui, tá? Primeiro, turma, o que é uma associação em série? Uma associação em série é quando você tem uma ligação que todos os resistores, isso aqui pode ser o quê? Ó? Pode ser chuveiros, pode ser ferros de passar roupa, pode ser lâmpadas incandescentes. Todos esses resistores, tá? Eles são percorridos pela mesma corrente. Então aqui eu tenho, por exemplo, um VA, aqui eu tenho um VB, tá? Se fosse essa tensão residencial, seria 220 em Santa Catarina. Então a corrente, vamos supor, ó, vem daqui, vamos pegar aqui uma corrente contínua, né? Então a corrente vem, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, tá bom? Toda vez que essa corrente passa, ela produz uma queda de tensão, ó. Então, pela conservação da energia, a tensão total da associação é a soma das tensões, o quê? Parciais, tá? Tensões parciais. E aqui é interessante guardar, se por acaso os resistores forem iguais, as tensões são iguais. Então, pessoal, em série, tá? A corrente é a mesma em todos os resistores. Então, caso algum dos resistores queimar, os demais deixam de funcionar. Por isso que ele não é nada confiável, tá? Sempre que eu pergunto alguma coisa de série, o pessoal dá aquela velha situação, né, das lâmpadas de Natal. Turma, pode ser que o nosso primeiro pinheirinho era ligado em série, né?
Mas comercialmente, em termos de durabilidade, não é interessante ligar em série. Porque se lá tem lá 100 lâmpadas, qualquer uma delas queima, as demais não funcionariam, tá? Tá, mas então o que é hoje em dia aplicável uma associação em série? Quando você está dentro do carro, você pode ter um carregador veicular para carregar o teu celular ou para carregar um tablet, etc. Lá na bateria do teu carro tem 12 volts, mas o teu celular carrega por USB, que é 5 volts. Então, quando você espeta lá para carregar lá no terminalzinho do carro, aqui teria 12, ó. Então lá tem um divisor de tensão, onde você pega só uma parte do circuito e aproveita para carregar o teu celular. Então, por exemplo, lá tivesse 12, então eles fazem uma divisão aqui, tá? Um divisor de tensão, e esse divisor de tensão vai dar o valor para você o que? Carregar, tá? Então, o R equivalente sempre é a soma dos resistores associados. Tudo bem? Então, guarda aqui. Aqui poderia ser o quê? Ó? Um carregador veicular. Então, ó, um carregador veicular. Tudo bem? Então, tá aqui. O segundo tipo de associação, pessoal, é uma associação em paralelo. Então, a associação em paralelo já é mais aplicável, né? Por quê? Porque ela é confiável. Então, o que nós temos em comum? A tensão agora. Então, ó, todos os elementos aqui, ó, que é positivo, que é positivo, que é positivo, negativo, negativo, negativo. Caso qualquer um dos três queime, ali, qualquer um dos resistores queime, você tem outros caminhos para escolher, tá? Então, em paralelo, ele é um divisor de corrente. Lá é um divisor de tensão em série, tá? Então, a corrente que sai é a mesma que chega. Então, é a soma das parciais. Tudo bem? Esse aqui é o mais comum no dia a dia, tá? Normalmente, na sua casa, tudo está ligado em paralelo. Então, se queimar, por exemplo, a tomada lá da geladeira, o resto das tomadas, né, que estão ligadas em paralelo, continua alimentando as cargas, tá? Então, em paralelo, caso você tenha resistores iguais, tá? Você vai ter o quê? Correntes iguais. Então, se os resistores forem do mesmo valor, as correntes se dividem em partes iguais, tá? Para você calcular o R equivalente, você pode, quando você tem, ó, vários resistores, porque corrente é tensão por resistência, né? Como a tensão é a mesma, simplifica. Você pode calcular 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, etc. Essa é a fórmula genérica. Mas é que existe um atalho, tá? Se você tiver resistores iguais, tá? Ó, resistores iguais, você faz R sobre N. Pega o comum e divide pelo número de iguais. Se você tiver dois resistores diferentes, aí você faz o produto pela soma. Só que você também pode sempre fazer pela fórmula geral. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Bacana? Tranquilo? Então, anote os teus detalhezinhos ali e vamos exercitar com resolvas, tá bom? Deixa eu dar mais uma passadinha aqui, ó. Ó, corrente elétrica, né? Tudo bem? Se eu quiser congelar o vídeo aí, ó. Depois temos aqui, ó, parte de resistência e os tipos de resistores. Segunda lei de Ohm e associação de resistores em série e paralelo. Tudo bem? Deixa o pessoal anotar e vamos fazer os exercícios. Tudo bem? Pessoal, página 96, vamos agora exercitar isso aqui. Tudo bem? Então vamos lá, questão número 1. Falava assim, ó, a figura mostra dois circuitos com
com ambas as chaves, aqui é ambas, tá? As chaves 1 e 2 na posição desligada e um dispositivo representado por X, tá? Que pode ser o farol de um carro ou uma lâmpada. Analisa as proposições em relação à figura. Então, a primeira coisa, gente, ó, isso aqui está em série, tá? Se você quer ligar isso aqui, tem que fechar as duas chaves. Isso aqui está em paralelo. Qualquer uma das duas que você fechar, se for uma lâmpada, ela acende. Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? O dispositivo A só liga com ambas as chaves 1 e 2 na posição ligada? Sim, porque se você deixar uma das duas ligada, não fecha, o circuito não terá corrente. A primeira está certa. Considere que a chave 1 seja o botão liga e desliga do farol de um carro. Aquele botãozinho para ligar o farol. E que a chave 2 seja a ignição. Para que o farol acenda somente com a ignição ligada, deve-se usar o circuito A. Pessoal, se aqui você tem, ó, 2, tá? Então, você tem o botão do liga e desliga do farol do carro. E a chave 2, para que o farol do carro acenda somente com a ignição ligada, tá? Você deve utilizar o circuito A. Então, aqui era o farol. Então, se você ligou aqui, porque aqui eu posso ligar, ó, sem estar ligado. Então, tá certo também. Tudo bem? Suponha que a chave 1 seja o interruptor de luz do acesso de uma escada pelo andar de cima e a chave 2 seja o interruptor de luz do acesso pelo andar de baixo. O circuito apropriado é o B. Sim, porque aqui é um paralelo, né? Liga lá, desliga ou vice-versa. Tá tudo certo. Letra B. Tranquilo? Vamos para 2? A 2 é da CAF. 2 é da CAF. Um jardineiro utiliza uma extensão elétrica de 10 metros para ligar uma máquina de cortar grama. No entanto, quando foi cortar a grama de um novo cliente, percebeu que o terreno era muito extenso. Então comprou uma nova extensão com o dobro do comprimento. Então, peraí, pessoal, vamos devagar. A resistência antiga era feita de um material, de um comprimento e de uma área. Quando ele foi lá cortar, tá? Uma nova extensão tinha o dobro do comprimento. Então, a nova extensão tinha 2 vezes o comprimento, tá? E 3 meios da área. Então, a nova área, a nova bitola, é 3 meios da área anterior. Da antiga extensão, mas com o mesmo material. Então, o mesmo rho, tá? Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre as duas resistências. Então, aqui é a primeira resistência e agora a resistência nova, tá? Que é a antiga. O material não mudou. O comprimento ficou o dobro. E a área agora ficou quem? 3 meios da área anterior. Turma, eu vou tentar chegar aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou tentar chegar ali, tá? Então, aqui tá dividindo e vai para cima multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, fica 4. Já deixo o 3 lá, né? Ok? Então, aqui foi para frente, aqui ficou ρ vezes o quê? L sobre quem? Sobre A. Só que isso aqui, pessoal, ó, é isso aqui. Então, a resistência N é igual a quanto? 4/3 de quem? Da resistência antiga. Ó, da resistência antiga, tá? Então, você sempre pega um padrão, veja o que mudou, no caso aqui foi dobrado o comprimento e foi, ó, a área foi multiplicada por 1,5. O que mudou, você joga para cá, ok? Deixa o anterior e tudo isso aqui seria quem? A resistência anterior, tá? 4/3, letra C. Tá bom? Mais um? Mais um? Vamos lá. Questão número 3. Uma pessoa dispõe de 4 resistores iguais de resistência R. Considere que a corrente de um circuito é I.
Qual a maior e a menor diferença de potencial aplicada nas 4 resistências? Então, pessoal, ó, V é igual a R vezes I. Então, se eu tenho 4 iguais, primeiro eu posso associar os 4 em série. Então, V, 4, é só somar, 4 vezes R vezes I. Tudo bem? Então, quer dizer que essa, vamos chamar isso aqui de I1, pode ser? Até aqui, tá? Agora, V, eu posso associar os 4 em paralelo. R sobre 4 vezes, vamos chamar de quem? I2, pode ser? Então, a maior resistência sempre é em quê? Em série. E a menor resistência sempre será em paralelo. Nesse caso, todas eram iguais, né? Então, olha só. O maior valor seria 4, né? E o menor valor seria R sobre 4. Letra D, tá? Então, olha só. 4 vezes R vezes I e R sobre 4, ok? Então, quando eu quero aumentar a resistência, diminuir a corrente, tá? Eu associo em série. Quando eu quero diminuir a resistência, aumentar a corrente, eu ligo em paralelo. Ok? Mais um? Mais um. Turma, é um tipo de exercício matéria tem que fazer exercício, tá? A gente aprende na exaustão. Na figura são apresentadas as resistências elétricas em ohm do tecido conjuntivo de cada uma das regiões do corpo humano. Uma pessoa descalça, apoiada sobre os 2 pés da terra, toca acidentalmente com uma das mãos um cabo elétrico de 220 volts. Considerando o exposto, qual é a corrente que passa pelo tecido e qual é o valor dela, tá bom? Só cuidado com o detalhe, tá, pessoal? Aqui, ó, chegando aqui, ele tem 2 pés. Então, ó, o resistor equivalente, eu tenho que saber o que, ó. Até aqui está em série, pois aqui entrou em paralelo. Então, vamos chamar esse ponto de A, esse aqui de B. Então, aqui temos o que, ó? A e B. Então, ó, tudo aqui está em série. Então, ficaria quanto aqui em série? Ó? Ficaria 500, tá? Mais 270, mais 110, mais 100, mais 13. Pessoal, deve ser valores verdadeiros, né? Então, ó, os em série até no ponto B tem 993 ohms. Agora aqui, ó, nós temos este que vão virar o quê? Ó? Então aqui estava em série, né? Agora eles vão virar o quê? Ó? Paralelo. Então ficaria assim, ó. Um aqui, partindo que as pernas são iguais, né? Tá aqui, ó. Então dá 320 mais 140 mais 50. Então aqui vai dar quanto? 510. Como as pernas têm a mesma resistência, 510. Então quem é o equivalente? Aqui são iguais, né? Então é só pegar o 510 e dividir por 2. Então aqui seriam os pés, né? Ó, o pé número 1 e o pé número 2. Então como é que ficaria o total aqui? Ficaria assim, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é os pés. Aqui eu já fiz, é 993. 510 com 510, então R paralelo é R sobre N. Então é só pegar 510 e dividir por 2, dá 255. Então, daqui até nos pés, o R equivalente total dessa pessoa é de 255 mais 993, dá 1.248. Então, vamos responder. Então, V é igual a R vezes I. Quantos volts ele tem? 220. 1.248 vezes I. Então, fica 220 que divide 1.248. Então, aqui vai dar uma corrente
de 0,176 amperes, ou seja, 176 miliamperes, tá? Eita, bacana? Ó, então, gente, ó, essa foi a nossa aula número 18. Faça os exercícios, marque as dúvidas, tá? Deixa eu dar mais uma passadinha aqui para vocês. Marque as dúvidas, né? E não esqueça que na sexta-feira temos o quê? Temos a nossa aula de dúvidas, ok? Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!